E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Opa. Hoje a gente vai falar sobre o tema que é a base da nossa fé, a família. É isso aí. Mas, antes de começar, não esqueçam de dar aquele like, hein, para ajudar o canal a crescer. Seguir a gente aqui para não perder nenhum episódio Importante. e ativar as notificações para saber quando tem conteúdo fresquinho saindo do forno. Uhum. E claro, compartilhem esse episódio com os amigos. Isso aí. Espalhem a palavra. Boa. E se vocês tiverem alguma sugestão de livro sobre família que a gente possa explorar em próximo mergulho, deixem aqui nos comentários. Beleza. Combinado. Então vamos lá. A família muitas vezes é vista como apenas um conceito social, mas a verdade é que ela faz parte de um plano muito maior, um plano divino, que está presente na Bíblia desde Gênesis. É verdade. E para nos guiar nesse mergulho profundo, vamos explorar o livro O Propósito da Família, do pastor Luciano Subirá. Ah, que legal. Vocês já leram? Já um livro fantástico. Eu também achei. O pastor Subirá, que cresceu num lar onde a Bíblia era o livro de cabeceira, dedicou anos da sua vida para entender o que as Escrituras revelam sobre o plano de Deus para a família. E o mais legal é que ele compartilha toda essa sabedoria no livro de uma forma super acessível. Sim, sim. O livro ele nos leva por uma verdadeira viagem pela história do casamento e da família, mostrando como as revoluções sexuais moldaram a sociedade ao longo dos séculos. Uhum. Ele traça um panorama desde Jesus, igreja primitiva, até a Revolução Sexual de 1960 nos Estados Unidos. Nossa, bastante coisa, né? E o impacto dessas revoluções, né, é impressionante como cada uma delas moldou os costumes e valores relacionados à família. Mas o livro vai além da história e mostra como a fé se conecta com a vida familiar. Sim. Sabe o que me impactou muito? A história que o pastor conta de um homem que tinha dificuldade em chamar Deus de pai, É mesmo. por causa de traumas com o pai terreno. Caramba. Fiquei pensando em como as nossas experiências familiares, mesmo as mais difíceis, influenciam a nossa fé. Nossa, verdade. Como se a dinâmica familiar fosse um espelho da nossa relação com Deus. Faz sentido. E o livro também aborda temas delicados, como divórcio Uhum. e novo casamento. É. Sempre buscando entender o que a Bíblia nos ensina sobre essas situações. É importante, né? Ele analisa casos de pessoas que se converteram depois do divórcio, de pessoas que já eram cristãs e passaram por essa situação, a questão do abandono, e até o abandono por causa da fé, um tema que gera bastante debate, né? Nossa, bastante. Através de uma análise cuidadosa das Escrituras, o livro nos ajuda a entender a vontade de Deus em relação ao divórcio e ao novo casamento. Uhum. É importante a gente lembrar, né, que a família não é sagrada por si só, mas sim pelo propósito que ela serve, nos conectar com Deus Verdade. e nos ajudar a compreender a sua palavra. Isso. O livro explora essa conexão de uma forma brilhante. Ele mostra, por exemplo, como a nossa conduta no casamento pode influenciar na nossa vida de oração. Sim, sim. O livro cita 1 Pedro 3,7, onde Pedro adverte que, se o marido não tratar bem a sua esposa, as suas orações serão impedidas. Verdade. É como se a harmonia familiar abrisse um canal de comunicação com Deus. É uma boa analogia. E o livro não se limita a questões espirituais. Ele também se aprofunda no conceito de aliança no casamento, mostrando que vai muito além de um simples contrato. Ah, sim. Você sabe, hoje em dia muita gente enxerga o casamento como um contrato, um acordo que pode ser rompido a qualquer momento. É, infelizmente. Mas o livro nos leva de volta às Escrituras, mostrando que o casamento é uma aliança, um compromisso firmado diante de Deus, que envolve fidelidade, entrega total. É como se o casamento fosse um reflexo da aliança que temos com Deus, baseada na verdade e na fidelidade. Exatamente. Lembra da história dos gibeonitas, que enganaram o povo de Israel para fazer uma aliança? Ah, sim, lembro. O livro usa essa história para mostrar a importância da sinceridade e da honestidade no pacto. Verdade. Uma analogia poderosa, né? É. O livro também usa a imagem do soldado que jamais abandona seus companheiros feridos. Uhum. Para ilustrar a natureza da aliança matrimonial, é um compromisso de lealdade, cuidado mútuo, de estar presente nos momentos difíceis e celebrar as vitórias juntos. Mas, E, falando de desafios, o livro também se aprofunda no tema do prazer no casamento, aham, que muitas vezes é visto como um tabu, principalmente no meio cristão. é verdade. Mas o pastor Subirá aborda a intimidade sexual do casal de forma aberta, honesta, com base nos ensinamentos bíblicos, é claro. Sim. Lembra que ele fala sobre como a intimidade sexual é um presente de Deus para o casal. Uhum. E não algo para se envergonhar. É isso aí. O livro desmitifica a ideia de que o sexo é algo impuro ou pecaminoso
E nos lembra que essa intimidade deve ser vivida com amor e respeito. Exato. Para que o casal possa desfrutar plenamente desse presente, o livro destaca a importância do clima. Sim, sim. O romantismo da sedução, de criar um clima especial. Verdade. É como se a intimidade sexual fosse uma dança, onde cada passo é dado em sintonia com o outro. E para que essa dança seja harmoniosa, é preciso que haja comunicação, né? Saber expressar os desejos, as vontades, as expectativas. O diálogo é fundamental em todas as áreas do casamento, inclusive na intimidade. Com certeza. E o livro também nos convida a refletir sobre os limites do prazer no casamento. Afinal, a liberdade que Deus nos dá deve ser vivida com responsabilidade, sempre buscando honrar a Deus e fortalecer o relacionamento. É verdade. Mas, saindo um pouco do quarto e indo para a sala, o livro também fala sobre finanças, né? Ah, sim. E esse é um tema que, querendo ou não, impacta diretamente a vida familiar. O livro mostra como a forma como o casal lida com o dinheiro pode influenciar a harmonia do lar. É verdade. E o interessante é que o livro vai além das dicas práticas de como fazer um orçamento. Ele nos leva a refletir sobre a nossa relação com Deus. E como isso se reflete na forma como a gente lida com as nossas finanças? Sim, sim. Uma coisa que me marcou foi a ênfase na importância de honrar a Deus com os nossos bens. Verdade. O livro cita Provérbios 10.9 e 10, que nos orientam a honrar a Deus com os nossos bens e com as primícias da nossa renda. Sim. É como se a nossa fidelidade nos dízimos e ofertas fosse um termômetro da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele nos concede. E claro, o livro também fala sobre a importância da generosidade, do contentamento, da administração sábia dos recursos que Deus nos confia. Evitar o consumismo desenfreado, buscar o equilíbrio entre as nossas necessidades e os nossos desejos. É como cultivar um jardim, né? A gente precisa cuidar das nossas finanças com responsabilidade para que elas floresçam e deem bons frutos. Mas, além do casamento e das finanças, o livro também aborda a criação dos filhos, não é? Sim. O último capítulo é dedicado à preparação dos filhos para a vida, um tema que com certeza está no coração de todos os pais. E o livro nos apresenta uma visão inspiradora sobre a paternidade, baseada nos ensinamentos bíblicos. Lembra da analogia que ele usa? Os filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. Sim, sim. Os pais, como arqueiros, têm a responsabilidade de preparar essas flechas e lançá-las em direção ao alvo, que é o propósito de Deus para suas vidas. Uma ótima analogia. É uma imagem poderosa. Mas como preparar essas flechas para que elas atinjam o alvo? Boa pergunta. O livro destaca a importância da educação no temor do Senhor, da disciplina com amor, da transmissão de valores sólidos que guiam os filhos na jornada da vida. Mas ele também nos alerta sobre os perigos da gente tentar controlar o destino dos nossos filhos, de impor os nossos sonhos e expectativas sobre eles. Cada filho é único, com dons e talentos específicos, e cabe aos pais ajudá-los a descobrir e desenvolver o seu potencial, sempre guiados por Deus. É como se a nossa missão como pais fosse a de preparar o solo, plantar semente e cuidar do jardim, mas reconhecendo que o crescimento e a frutificação dependem de Deus. É isso aí. E o livro nos encoraja a confiar que Deus tem um plano perfeito para a vida de cada filho. Sim. E que a nossa responsabilidade é conduzi-los a esse plano através do nosso exemplo da educação cristã e da oração. É verdade. Nossa, quanta informação valiosa. Acho que essa primeira parte do nosso mergulho aprofundou bastante os ensinamentos do livro, né? Mas ainda falta um pedacinho da nossa aventura. Verdade. Na primeira parte do nosso mergulho, a gente explorou, né, a importância da família no plano de Deus e como as revoluções sexuais moldaram a visão de casamento ao longo da história. Isso. Agora, vamos desvendar os ensinamentos práticos que o livro O Propósito da Família nos oferece. Ui. Que tal a gente começar pelo casamento? Boa. O livro é bem direto quando fala dos deveres dos cônjuges. Ele vai além daquela visão romântica do casamento e mostra que o amor se manifesta em ações práticas no dia a dia. Sim, e como? O livro não economiza nos detalhes. Ele começa enfatizando a importância do suporte mútuo, mostrando que um casamento forte se constrói com base na parceria, no apoio incondicional, na capacidade de estar presente nos momentos difíceis, sabe? Né, tipo, ser o porto seguro um do outro, né? Isso. E o livro usa as experiências do próprio pastor Subirá e da esposa, a Kelly, como exemplo. Eles tiveram que abrir mão de sonhos individuais, né, para se apoiar em momentos cruciais. É inspirador ver como o amor se traduz em sacrifício e em apoio mútuo na vida real. É como se o casamento fosse uma dança, onde cada passo é dado em conjunto, em sintonia com o ritmo do outro. E, por falar em ritmo, o livro também fala sobre a importância do cuidado, né, indo além do básico. Sim. Cuidar significa estar atento às necessidades do outro, né? Oferecer carinho, dedicar tempo, energia para nutrir o relacionamento. Sabe, às vezes
A gente se perde na correria do dia a dia e esquece de dar atenção aos pequenos gestos, a gentileza, a demonstração de afeto. E são essas pequenas coisas que fazem a diferença, né? É como regar uma planta, né? Cuidado constante que garante o crescimento e beleza da relação. Falando em proteção, o livro vai além da ideia de segurança física, né? Com certeza. A proteção no casamento também envolve a defesa da reputação do cônjuge, o cuidado com as emoções, o combate aos ataques verbais e emocionais. As palavras têm um poder enorme, né? E o lar deve ser um ambiente seguro, acolhedor, livre de palavras que machucam. É como se o casamento fosse um escudo, né? Protegendo o casal das adversidades da vida, fortalecendo a relação diante dos desafios. E para que essa proteção seja realmente efetiva, o livro destaca a importância do diálogo, né? E como? O diálogo é fundamental para evitar mal-entendidos, resolver conflitos e construir uma base sólida de comunicação, né? O livro nos incentiva a desenvolver a capacidade de ouvir o outro com atenção, expressar nossos sentimentos com clareza e buscar soluções em conjunto. É como construir uma ponte que conecta os corações, permitindo que o casal atravesse os obstáculos juntos, com compreensão e respeito. Mas, além dos desafios do dia a dia, o livro também aborda um tema que, muitas vezes, é cercado de tabus, né? O prazer no casamento. Verdade. E o livro do pastor Subirá encara esse tema de frente, sem rodeios, né? Aborda a intimidade sexual do casal de forma aberta e honesta, sempre com base nos ensinamentos bíblicos, é claro. Lembra que ele fala sobre como a intimidade sexual é um presente de Deus para o casal e não algo para se envergonhar. Exatamente. O livro desmistifica a ideia de que o sexo é algo impuro, pecaminoso, e nos lembra que essa intimidade deve ser vivida com amor, com respeito. Para que o casal possa desfrutar plenamente desse presente, o livro destaca a importância do romantismo, da sedução, de criar um clima especial. É como se a intimidade sexual fosse uma dança, onde cada passo é dado em sintonia com o outro. E para que essa dança seja harmoniosa, é preciso que haja comunicação, né? Saber expressar os desejos, as vontades, as expectativas. Com certeza. O diálogo é fundamental em todas as áreas do casamento, inclusive na intimidade. E o livro também nos convida a refletir sobre os limites do prazer no casamento. Afinal, a liberdade que Deus nos dá deve ser vivida com responsabilidade, sempre buscando honrar a Deus e fortalecer o relacionamento. Mas, saindo um pouco do quarto e indo para a sala, o livro também fala sobre finanças, né? Sim, e esse é um tema que, querendo ou não, impacta diretamente a vida familiar. O livro mostra como a forma como o casal lida com o dinheiro pode influenciar a harmonia do lar. E o interessante é que o livro vai além das dicas práticas, né, de como fazer um orçamento. Ele nos leva a refletir sobre a nossa relação com Deus e como isso se reflete na forma como a gente lida com as nossas finanças. Uma coisa que me marcou foi a ênfase na importância da gente honrar a Deus com os nossos bens. Sim, o livro cita Provérbios 3.9 e 10, que nos orienta a honrar a Deus com os nossos bens e com as primícias da nossa renda. É como se a nossa fidelidade nos dízimos e ofertas fosse um termômetro da nossa gratidão a Deus por tudo que Ele nos concede. E claro, o livro também fala sobre a importância da generosidade, do contentamento, da administração sábia dos recursos que Deus nos confia. Evitar o consumismo desenfreado, buscar o equilíbrio entre as nossas necessidades e os nossos desejos. É como cultivar um jardim, né? A gente precisa cuidar das nossas finanças com responsabilidade para que elas floresçam e deem bons frutos. Mas além do casamento, das finanças, o livro também aborda a criação dos filhos, né? Sim. O último capítulo é dedicado à preparação dos filhos para a vida, um tema que, com certeza, está no coração de todos os pais. E o livro nos apresenta uma visão inspiradora sobre a paternidade, baseada nos ensinamentos bíblicos. Lembra da analogia que ele usa? Os filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. Os pais, como arqueiros, têm a responsabilidade de preparar essas flechas e lançá-las em direção ao alvo, que é o propósito de Deus para suas vidas. Nossa, é uma imagem poderosa. Mas como preparar essas flechas para que elas atinjam o alvo? Boa pergunta. O livro destaca a importância da educação no temor do Senhor, da disciplina com amor, da transmissão de valores sólidos que guiam os filhos na jornada da vida. Mas ele também nos alerta, né, sobre os perigos da gente tentar controlar o destino dos nossos filhos, de impor nossos sonhos e expectativas sobre eles. Cada filho é único, com dons e talentos específicos. E cabe aos pais ajudá-los a descobrir e a desenvolver o seu potencial, sempre guiados por Deus. É como se a nossa missão como pais fosse de preparar o solo, plantar semente, cuidar do jardim, mas reconhecendo que o crescimento e frutificação dependem de Deus. Exatamente. E o livro nos encoraja a confiar que Deus tem um plano perfeito para a vida de cada filho e que a nossa responsabilidade é conduzi-los a esse plano, né? Através do nosso exemplo da educação cristã, da oração. Nossa, quanta informação valiosa. Acho que essa segunda parte do nosso mergulho aprofundou bastante os ensinamentos do livro, né? Mas ainda falta um pedacinho da nossa aventura. Verdade. Na próxima parte, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre o conceito de governo espiritual no lar. Fiquem ligados. Na segunda parte do nosso mergulho, a gente explorou os ensinamentos práticos do livro O Propósito da Família sobre casamento, finanças e criação de filhos.
Agora, para fechar com chave de ouro, vamos desvendar o que o livro nos revela sobre o governo espiritual no lar. Esse é um tema que muitas vezes fica meio esquecido no dia a dia da vida familiar, né? Verdade. E o livro do pastor Subirá nos convida a dar a devida importância a esse tema. Ele começa desconstruindo aquela ideia de que o governo espiritual é responsabilidade exclusiva do homem, como se a liderança espiritual da família estivesse restrita à figura masculina. Na verdade, o chamado para conduzir o lar à luz dos princípios bíblicos é para ambos os cônjuges, é um trabalho em equipe. Então, não é só o marido que precisa se preocupar com a vida espiritual da família. Exatamente. É como se o casal fosse um time trabalhando em conjunto para criar um ambiente onde a presença de Deus seja o centro. E essa liderança espiritual se manifesta em diversas áreas, desde a conduta do casal até a educação dos filhos. A forma como lidamos com os desafios, a prioridade que damos à palavra de Deus. É como ser um maestro conduzindo a orquestra familiar em harmonia. Mas e como colocar isso em prática? O livro deu algumas dicas. Sim. Ele nos incentiva a cultivar a unidade no relacionamento, a buscar a concordância em todas as áreas, a resolver os conflitos com base no perdão e no diálogo, a ter uma vida de oração constante, intercedendo pela família. E claro, o livro também destaca a importância de ter momentos de culto em família, seja lendo a Bíblia juntos, compartilhando experiências de fé ou simplesmente orando uns pelos outros. É como criar um oásis espiritual dentro de casa, um refúgio onde a família se conecta com Deus e se fortalece na fé. É como acender uma fogueira no meio da sala, trazendo calor e luz para o lar, né? Mas negligenciar essa parte espiritual, o que pode acontecer? O livro nos alerta que a falta de cuidado com o governo espiritual no lar pode abrir brechas para a ação do inimigo. É como deixar a porta de casa aberta, convidando os ladrões a entrarem. A família fica vulnerável a ataques espirituais, a conflitos de desunião. Por isso é fundamental que o casal esteja unido buscando a direção de Deus em todas as áreas da vida familiar. Nossa, que importante. É como blindar a família com a armadura de Deus. Mas no final das contas, o que o livro nos ensina sobre o propósito da família? Qual a mensagem principal que a gente pode levar para a vida? Acho que a mensagem mais importante que o livro nos deixa é que Deus está presente em cada detalhe da vida familiar. Ele não nos abandona. Ele nos capacita, nos guia, nos fortalece. O propósito da família é refletir o amor de Deus, é ser um testemunho da sua graça e da sua bondade. Que lindo e que encorajador. Saber que a gente não está sozinho nessa jornada, que a gente pode contar com a presença de Deus em cada passo que a gente dá. É como ter um GPS divino nos guiando pelo caminho certo. Exatamente. E o livro, Propósito da Família, nos ajuda a sintonizar esse GPS, a entender a linguagem de Deus, a seguir as suas orientações. É uma leitura indispensável para quem deseja construir uma família forte, unida e abençoada por Deus. Com certeza. Nesse mergulho profundo, a gente explorou a história do casamento, os desafios da vida a dois, a importância do diálogo, da intimidade, da administração financeira, da criação dos filhos e do governo espiritual no lar. Ufa, quanta coisa. Mas acho que a gente conseguiu extrair a essência do livro e entender o que Deus espera da gente como família. E aí, pessoal, o que mais te impactou nesse mergulho? Compartilhem sua experiência nos comentários. E não se esqueçam de colocar em prática os ensinamentos do livro O Propósito da Família, na vida de vocês. Construam um lar onde o amor de Deus seja o alicerce, a luz e a inspiração. Até a próxima. E que Deus abençoe a sua família.